Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Eu inicio a minha fala com uma célebre frase já dita aqui várias vezes: a política é a arte do possível. É uma frase que guarda em si um conteúdo muito rico. Em primeiro lugar, a frase tem riqueza na parte menos notada, a que diz que a política é uma arte. Eu adiciono que é uma das mais importantes e uma das mais nobres artes. A política é a arte de estabelecer como nos colocaremos no mundo, de projetar nossos objetivos, de empenhar nossos esforços, de implantar as nossas visões. E aqui já ficam claros os complicadores que vão nos levar à segunda parte do pensamento expresso nessa frase inicial. Existem inúmeros objetivos, existem inúmeros planos, existem inúmeras visões de mundo. Muitas delas, inclusive, são absolutamente antagônicas entre si. São como números com sinal trocado, mas ainda assim, dentro de uma democracia, devem conviver harmonicamente. É por isso que a política nunca será uma arte perfeita. Nem sempre se conseguirá transpor com perfeição projeto em realidade. E nunca, em hipótese alguma, se conseguirá atender na sua completude os interesses de todos. Por isso, a política é a arte do possível. Quem não conseguir entender essa premissa básica, jamais vai conseguir sobreviver na política e, eu digo mais, provavelmente terá dificuldade para sobreviver em sociedade. Porque, acima de tudo, o homem público que aceita o fundamental ofício de participar da política jamais poderá faltar a tolerância, a complacência, a maleabilidade, a temperança. É claro que isso não significa trair os seus princípios ideais, isso não significa abrir mão da essência do seu pensamento. Isso apenas significa que jamais se pode perder de vista que os nossos ideais, interesses, visões e princípios terão que conviver com outros distintos. Dentro, é claro, da reserva do possível, do paradoxo da tolerância, que está bem balizado nas nossas leis e na nossa Constituição. Nós não podemos tolerar o racismo, não podemos tolerar o totalitarismo, não podemos tolerar a discriminação, o preconceito, os ataques ao Estado de Direito. Quanto ao resto, a gente pode e deve viver com pensamentos dissonantes. Na administração pública, principalmente no Poder Executivo, a gente vê diariamente como esse exercício de articulação é importante. Os membros do Poder Executivo são encarregados da gestão pública e, como tal, vão procurar implantar os projetos políticos que refletem a sua visão de mundo. As suas apostas para o futuro da nação, em síntese, vão procurar implantar os projetos políticos para os quais foram eleitos. Mas é claro que os seus interesses não são os únicos e não são livres de quaisquer amarras de um lado ou de outro. Sempre haverá, em um desses lados, a lei já constituída, o Poder Judiciário, que impedirá que os atos de governo violem as normas legais e constitucionais. E com a lei posta, não há diálogo. As decisões judiciais devem ser cumpridas. Do outro lado, existem as leis que deverão ser criadas, as leis para o futuro, que guiarão o judiciário e vão permitir a implantação dos projetos pelo executivo. Aqui é onde se situa o poder legislativo, a instância por excelência da política. Aqui é onde todos os fundamentos de tolerância, de harmonização, de articulação, de adequação e, acima de tudo, de diálogo devem ser colocados em prática. É nessa interação entre as casas legislativas e o governo federal que os variados interesses, os variados princípios e visões de mundo são equalizados no jogo democrático. Pois todos eles refletem os interesses variados, princípios e visões de mundo da nossa própria sociedade, da nossa população, que também elegeu os seus representantes no parlamento. Talvez seja essa a incompreensão que dificulte hoje sobremaneira a implantação dos projetos econômicos do governo federal. O atual ministro da Economia, embora de sólida formação acadêmica e de longa carreira profissional, ainda estreia como um homem público. Ainda tem dificuldade de compreender que um ministério, um governo, um país não se dirige como se gere uma empresa, na qual o interesse de seus donos é o que importa e visões de mundo distintas se resolvem com a cisão da empresa, a cisão da sociedade ou a busca de um novo caminho profissional de quem não está contente. Mas na política não há essa opção. Na administração de um país não se pode cindir, não se pode romper, não se pode abandonar. Na administração do nosso Brasil, que é tão daqueles que hoje governam quanto da sua oposição, deve sempre se compor, deve-se agregar. Deve-se, às vezes, retroceder para avançar, deve-se ceder em parte para garantir o todo, deve-se abandonar o ideal para que possa se chegar ao possível. Porque em uma democracia, o possível para todos
sempre será melhor que o perfeito só para alguns. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Poxa, o possível para todos sempre será melhor que o perfeito só para alguns. Excelente, doutor. Realmente, não sou só eu que estou inspirado. É um prazer retornar aí sendo recebido por tão louvável argumentação.